Então hoje nós vamos falar de limpeza de memórias uterinas. E essa é a parte 1, porque tem muita coisa para falar dentro desse tema. E aí, gente, para quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou a Liz, eu sou a pessoa por trás desse perfil, que é a Mulher Sagrada. Sou idealizadora desse projeto, que é o Mulher Sagrada, que existe desde 2018. E eu estou fazendo essas lives, essas aulas, né, de acordo com as sugestões que as mulheres daqui do Instagram e as mulheres do grupo do WhatsApp me mandaram sugestões de temas. Então, seguindo com os temas, eu estou fazendo essas lives aqui para vocês todas as segundas e sextas-feiras, às 9 da noite. Então, antes de falar sobre esse tema, vocês podem ir enviando as perguntas que vocês têm sobre limpeza de memórias uterinas, o que é, para que serve, como fazer. Então, podem enviar as perguntas que aí eu vou respondendo, tá, gente? Então, antes de começar a falar sobre o tema, enquanto as mulheres vão entrando, né, aqui na live, eu gostaria de dar uns recadinhos. Então, novamente, né, porque eu sei que é complicado acompanhar as coisas aqui na rede social, porque é muita coisa e às vezes acaba passando, né? Então, para quem não sabe, eu realizo a Jornada das Mulheres Arco-Íris, que é uma jornada composta por 13 arquétipos, que são as 13 faces da deusa. É um sistema idealizado por mim, estou avisando, porque nós teremos coisas maravilhosas na jornada. Teremos oficina de sexualidade sagrada, teremos oficina de ginecologia natural, teremos roda de rapé, teremos oficina de bordado também. Então são muitas coisas legais e eu sempre bato nessa tecla do compromisso, de reservar antes, porque depois quando você vê já passou e você perdeu a oficina, né? Então, ainda tá com inscrições abertas, começa no final de maio. Então, quem tiver interesse, entre em contato comigo. E se você está em outras cidades, você não é uma mulher que mora em São Paulo, na cidade de São Paulo, ou você é uma mulher que mora em São Paulo, mas que busca um círculo online, um círculo virtual de mulheres, esse mês, mais especificamente no dia 24 de abril, nós vamos iniciar um círculo virtual. Então, atendendo aos pedidos das mulheres que me pediram para trazer coisas online, porque querem aprender sobre o sagrado feminino, eu vou iniciar esse círculo dia 24 de abril. Então, o projeto está no Catarse, o link está no perfil. Por que o projeto está no Catarse? Porque o círculo virtual será também uma forma de expandir o projeto do Mulher Sagrada. Então, hoje nós não temos estrutura online para conseguir trazer mais conhecimento para as mulheres. Nós não temos site, não temos uma plataforma, então eu até coloquei o livro em outra plataforma. Então, esse projeto também é para financiar a estrutura e também o oráculo. Eu estou montando um oráculo da Jornada das Mulheres Arco-Íris para que as mulheres que estão em outros lugares, elas possam conhecer as 13 faces da deusa e trabalhar essas 13 faces no dia a dia. Então, temos esse projeto também. E esse círculo, todos os encontros ficarão gravados. Então, as mulheres que participarem, elas vão receber depois a gravação. E o que a gente vai trabalhar nesses círculos? Eu vou trazer algo que eu tinha muita vontade de trazer para círculo de mulheres, né? E que eu pensei em trazer para essa jornada online, que são os estudos do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então, nós vamos começar essa roda com os estudos sobre esse livro. Então, em cada encontro, é um encontro por mês. Eu vou falar sobre uma história, então não precisa ter lido o livro. Você pode aproveitar e começar a sua leitura, mas não precisa ter lido, porque eu vou fazer um resumo da história. E em seguida, nós vamos fazer uma meditação guiada para trabalhar os aspectos, as habilidades, as forças que foram tema daquele encontro e que tem a ver com a história que foi estudada naquele encontro. E as mulheres vão receber a gravação, então mesmo que você não participe na hora do encontro, você pode assistir depois e fazer a meditação guiada depois.
E para as mulheres que quiserem, também vão passar por leituras. Eu vou fazer a leitura do Oráculo da Mulher Sagrada e também rituais. Então, o link está no perfil. Nos próximos dias eu vou passar maiores informações sobre como vai funcionar. Mas fica aqui o meu convite a vocês para participar desse círculo online, que eu estou muito empolgada desde já para trazer esses estudos. E eu espero que vocês estejam gostando das aulas que eu estou fazendo aqui no Instagram. Então vamos lá ao tema de hoje, que é sobre limpeza de memórias uterinas. Então, antes de falar sobre o que é a limpeza de memórias uterinas, eu preciso falar sobre o nosso útero. Não apenas o útero físico, porque eu trago também a abordagem espiritual, a abordagem holística. Então, para quem não sabe, eu também sou terapeuta holística, sou sacerdotisa e trabalho, né? Uma das coisas que eu trabalho é a terapia com os Yoni Eggs, na linhagem das Yoni Eggs Mothers. Para quem não sabe o que são Yoni Eggs são cristais, são ovos, né? Yoni é uma palavra em sânscrito para vagina, eggs é uma palavra em inglês que significa ovos. Então, Yoni Eggs são os ovos vaginais, são os ovos que são inseridos no canal vaginal. Então, voltando à questão do útero, que também é um aspecto que, de certa forma, é negligenciado, né, nas terapias, nas abordagens religiosas, mas que quando a gente fala do sagrado feminino, o útero tem uma importância vital no processo de cura do feminino. Ele é um centro de poder, não à toa ele é conhecido como um cálice, como um caldeirão. Inclusive, de forma subliminar, esse poder até hoje existe, essa simbologia desse poder até hoje existe até dentro da Igreja Católica, quando a gente fala do Graal, do Santo Graal, daquele cálice. Então é uma forma que acabou ficando subliminar, né? Mas que acaba fazendo referência a esse símbolo de poder que é muito antigo, que é a representação do ventre. O ventre da mulher é um centro de poder, de força, de energia e de conexão com o mistério da vida, porque é desse local que a vida é gerada, que acontece o milagre da vida. Então, percebam a força desse centro, desse centro não apenas físico, né? Não falo apenas do útero físico, mas também do útero energético, porque nós temos, em todos os nossos órgãos, nós temos a contraparte etérica, né? Temos a parte energética. Então, por isso que é importante trabalhar esse útero, mesmo que você, mulher, você não tenha mais o útero, você tenha retirado, seja porque quis retirar, seja por algum processo de doença, mas é importante trabalhar esse útero também na parte vibracional. Então, inclusive para as mulheres que passaram por algum processo de doença que acabou levando a retirada do útero, é muito importante fazer esse olhar para si e entender o seu feminino e curar isso, porque tem grandes chances de, se isso não for resolvido, né, se a causa do desequilíbrio não for resolvido, quando eu falo causa do desequilíbrio, eu não estou falando da parte biológica, estou falando da parte emocional. Então, se a causa emocional não foi tratada, é muito provável que esse desequilíbrio se manifeste em outro órgão, em outra parte do corpo, né? Porque no físico você retirou. Mas e a causa emocional? Você tratou também? Então, quando ela não é tratada, ela acaba aparecendo na forma de outra doença, de outro desequilíbrio em outra parte do corpo, tá, gente? E o útero, ele é esse centro de poder, de conexão com a nossa, de geração da nossa energia sexual, né? Que é muito pouco trabalhada, então é um outro aspecto que é pouco trabalhado nas abordagens holísticas e religiosas, além da própria questão do útero, é essa questão da energia sexual, né? Então a gente tem algumas técnicas que trabalham com limpeza e com essa ativação dessa energia sexual. Então, por que eu tô falando disso também? Porque é importante entender que nosso corpo, ele
nele acontecem vários fluxos de energia, né? Os nossos chakras, eles absorvem e emanam energia. Então, quando a gente tem algum aspecto que fica reprimido, quando está reprimido ou está hiperativo, isso acaba gerando bloqueios. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem uma energia sexual baixa, né, ou seja, por processos de repressão, enfim, por algum motivo ela não tem essa energia sexual equilibrada, isso pode trazer vários bloqueios a nível energético e também a nível físico, no sentido material mesmo, de trazer bloqueios nos relacionamentos, trazer bloqueio na vida financeira. E da mesma forma, se a pessoa ela tem uma hiperatividade em algum centro energético, ela também pode ter aí vários desequilíbrios no sentido de excessos, né? De excessos na vida, ou até mesmo de um desgaste energético muito grande por conta dessa hiperatividade. Então, o nosso útero, ele tem essa questão de também gerar essa energia sexual, que é uma energia criativa. Então, gente, eu não estou falando de sexo, estou falando de energia sexual, que vai muito além de ter relações sexuais. É uma energia que ela cria, né? Ela é uma potência que cria, que atrai. Então, influencia muitos processos na nossa vida. E até mesmo quando a gente fala de fertilidade, aproveitando, né, que eu fiz um post hoje sobre a Páscoa e o Sagrado Feminino, de como isso tem ligação com o ritual que celebra a fertilidade. Quando a gente fala da mulher ser fértil também, nós não estamos falando apenas de uma mulher que é capaz de gerar filhos. Nós estamos falando de uma fertilidade que vai muito além da questão de gerar filhos. É uma fertilidade no sentido também de conceber ideias, conceber projetos, conceber coisas. Então, é importante, estou trazendo essas questões para que vocês reflitam também sobre alguns conceitos que vão muito além da dimensão física. Vão na dimensão simbólica, chegam na dimensão psíquica, emocional e espiritual da mulher. E o útero também, no nosso útero, nós trazemos muitas memórias, muitos registros, nós somatizamos emoções. O nosso ventre, ele está muito conectado com o nosso chakra cardíaco. Então tem essa ligação também desse centro do cardíaco, que é o chakra, é o centro energético que fica aqui entre os seios, localizado sobre a glândula do timo, e é um chakra que tem a ver com o afeto, com o amor, com a autoestima. Então, esse centro energético, ele também se liga com o chakra sexual. Então, em muitos processos de cura de autoestima, envolve trabalhar esses dois centros na mulher, o sexual e o cardíaco, porque um tem ligação com a outra, né? Um tem ligação com o outro. E o cardíaco também, ele é o centro energético que conecta todos os chakras inferiores com os superiores. Então, ele está ali bem no meio, no ponto de equilíbrio. Eu já até mencionei na outra aula que a gente teve sobre o ciclo menstrual, eu mencionei também que nós quando somos bebês, nós já temos, quando a menina, né, a menina é um bebê, ela já tem todos os óvulos que ela vai gerar ao longo da vida toda. Então, isso acontece no próprio processo de formação, quando ela ainda está na barriga da mãe, ela já tem os seus ovários formados e já tem todos os óvulos que ela vai gerar que ela vai liberar ao longo da vida toda. E também tem a questão, já até postei isso aqui no outro dia, que nós trazemos uma herança genética, né, através do próprio processo, né, na gestação, que nós trazemos as mitocôndrias das nossas avós. Então, nós trazemos essa herança, não apenas, não estou falando de energia, mas do ponto de vista biológico também. Então, dessa forma, o nosso útero, ele é um lugar que também registra, que também
que também armazena memórias, que não são apenas as nossas memórias da nossa vida, mas que também pode trazer registros da linhagem feminina, das nossas ancestrais, né? Então, até falando um pouquinho mais aqui, e aí novamente eu estou trazendo coisas do livro Mulher Sagrada e Cíclica. Então, para quem não baixou, o link tá aqui no meu perfil. Deixa eu mostrar o livro para vocês. O livro tá gratuito para baixar, vocês podem baixar, podem enviar para as amigas. Então, esse livro aqui. Então, muitas coisas que eu estou falando nas aulas, até as dicas práticas, elas estão nesse livro que eu fiz aqui com muito carinho para vocês, que tá na internet, é grátis, é só baixar e ler, 26 páginas, então nessa quarentena vocês já têm uma fonte aí de leitura, de estudos, que tá bem simples, né? É para ser simples. Já falei para vocês que esse é o livro que eu escrevi pensando que seria o livro que eu gostaria de ter lido há 3 anos atrás, quando eu comecei meus estudos sobre o Sagrado Feminino. 3 não, né? 4, que eu comecei em 2016. Então, esse é o livro que eu gostaria de ter lido, então, fruto de muitos estudos. Então, no Sagrado Feminino, aprendemos a reverenciar nosso corpo e nossa ancestralidade. Aprendemos que o útero armazena muitas memórias. Não apenas guarda a lembrança de abusos, culpas e traumas que sofremos nessa vida, como também nossa herança ancestral. Então, quando a gente fala de limpeza de memórias uterinas, nós estamos falando da limpeza dessas memórias que estão armazenadas no nosso útero e que afetam diversos aspectos da nossa vida, porque se a gente pensar em memórias de abuso, que com certeza todas as mulheres têm na linhagem ancestral feminina, né? Então, se a gente... Por que eu falo isso com tanta propriedade? Porque é só a gente olhar para trás, pensar nas nossas ancestrais, das mulheres da nossa família, com certeza teve alguma que sofreu algum tipo de abuso, seja abuso sexual, abuso psicológico, abuso emocional, abuso financeiro, enfim, nossa ancestralidade feminina, ela está marcada por processos de abuso, de repressão, de culpabilização da mulher. Então, por isso que eu estou falando aqui para vocês, né? Basta conhecer a história, né? Conhecer não somente a história do nosso país, mas a história do mundo, e a cultura, né? Quanto que tem mudado, mas ainda hoje, quantas mulheres são abusadas, são violentadas, são agredidas, né? Então isso é muito triste, e a gente pensar que nós temos nesse exato momento milhares de mulheres que estão em uma situação complicadíssima, porque elas convivem com agressores, com abusadores, e estão obrigadas a conviverem, a ficar em casa com eles. Então é uma situação muito complicada. E nessa situação da quarentena, eu tenho lido as notícias que em todos os países em que foi colocado a questão do isolamento social, infelizmente, em todos eles, na China, na França, em todos eles houve aumento no número de casos de violência contra a mulher. Então, no Brasil, não vai ser diferente, né, gente? Então, é uma situação complicadíssima. E que persiste até hoje. Então, assim, nós podemos trazer e trazemos muitas memórias dessa ancestralidade feminina que foi reprimida, que sofreu abusos. Então, as mulheres, quando eu falo de limpeza de memórias uterinas, eu não estou falando apenas do que você sabe de forma consciente, mas aqui a gente também pode trabalhar com essa limpeza de padrões que podem ser inconscientes, né? Então, padrões de medo, padrões de culpa. Então, existem muitas mulheres que têm problemas nos relacionamentos, que têm travas em relação à sexualidade, e que são mulheres que, de certa forma, né, aparentemente são muito bem resolvidas, então elas trazem padrões inconscientes.
que se refletem no dia a dia delas. Então, quando a gente fala de limpeza de memórias uterinas, nós estamos falando também de limpeza de padrões inconscientes. E nesses processos, quando a gente fala de acessar e de fazer esses rituais, esses processos que de certa forma nos conectam com a ancestralidade feminina, pode acontecer de você acessar esses registros, de você tomar consciência sobre esses registros. Então, eu tive uma cliente da terapia dos Yoni Eggs, que ela acessou muitas memórias de abuso da ancestralidade feminina dela. Então, no processo de uso da obsidiana, que é esse Yoni Egg aqui, de obsidiana, ela acessou muitas informações, muitas memórias de abuso, e ela tomou consciência de como essa situação de abuso tinha conexão com e ela tomou consciência de como essas limpezas e dessa questão também dela estar exposta a situações de abuso, de como isso tinha conexão também com memórias ancestrais femininas, de uma ancestralidade feminina que passou por muitos processos de abuso. Então ela, ao mesmo tempo que tomou consciência disso, ela quebrou esse padrão, ela rompeu esse padrão. Então uma coisa que eu acho lindo desse processo da mulher buscar se curar, da mulher buscar processos de cura do feminino, que eu acho muito lindo e que eu sempre falo aqui e gosto de trazer essa consciência para as mulheres, é que quando você cura esses padrões, você também está contribuindo para curar a linhagem feminina da sua família, e você está rompendo com o que muita gente chama de maldição hereditária, que são aqueles padrões, aquelas coisas que vão se repetindo de geração em geração, seja padrão de acontecimentos, padrões de comportamentos. Então, quando uma mulher se cura, ela ou ressignifica algum aspecto, alguma ferida do feminino, ela está rompendo aquele ciclo, e as descendentes dela, se ela tiver descendentes, essas descendentes não virão com esse padrão, elas não vão repetir, porque esse padrão foi quebrado, e essa mulher, ela está transmitindo, a partir dessa mulher que foi curada, ela está transmitindo um novo padrão, ela está transmitindo uma ressignificação, ela está transmitindo um processo curado, e não uma ferida. Então isso eu acho muito lindo, que o Sagrado Feminino traz, e eu acho muito lindo de sempre estar falando isso, para que as mulheres tenham consciência do quanto a mudança individual delas pode afetar de forma muito positiva, não apenas as suas ancestrais, as mulheres ancestrais da própria família, como também as descendentes, as que vierem depois. Então, tá tudo conectado. E aí, existem várias técnicas de memórias, né, de limpeza de memórias uterinas, que auxiliam na liberação e limpeza de energias negativas. Dessa forma, não está 100% atrelada à existência física do útero, pois nessa região do corpo também está o centro energético sexual e criativo da mulher, e o que eu falei também de estar o útero energético. Então, essas limpezas, independente se você ainda tem um útero ou não, você pode fazer essas práticas. Então, não é preciso ter um útero físico, por exemplo, para fazer uma vaporização, né? Mulheres que não têm mais útero ou mulheres trans também podem fazer. Então, sobre essa questão, né, quando a gente fala de memórias uterinas, eu não sou a dona da verdade, tá, gente? Eu estou compartilhando com vocês o que eu sei, o que eu vivo, né? O que eu tenho experiência, e, enfim, não é apenas conhecimento teórico. Então, o meu ponto de vista sobre a questão da cura do feminino e sobre esses rituais de limpezas, o meu ponto de vista é de que, principalmente quando a gente fala de mulheres trans, né, por que eu também defendo que elas façam? Não apenas pela questão da identidade de gênero,
Mas eu defendo também que homens façam a limpeza das memórias uterinas. Por quê? Porque os homens também têm a energia feminina. Todos nós temos a energia feminina e masculina. Então, eu defendo que os homens... Eu tenho o ponto de vista de que essas práticas também são indicadas para homens. Primeiro, pela questão do homem também ter energias femininas dentro dele. E o outro ponto é que eu tenho uma visão reencarnacionista. Então, eu acredito que todos nós já fomos homens e mulheres em algum momento, né? Da nossa existência enquanto espírito. Então, muitos homens já encarnaram como mulheres e eles podem trazer hoje também trazer traumas de abusos, enfim, pode trazer memórias que estão ali conectadas com o centro da energia sexual deles. E também no meu ponto de vista, eu acredito que eles fazendo esses rituais, eles também, além de harmonizar esse aspecto do feminino dentro deles, eles também vão contribuir para a cura da linhagem feminina deles. Então, esse é o meu ponto de vista, né? Cada pessoa aí tem um ponto de vista, mas como eu estudo muito as energias e eu entendo, tenho essa visão de que o homem e a mulher possuem as duas energias, claro que ambos vão trabalhar de formas diferentes, né? O sagrado feminino na mulher e o sagrado feminino no homem vai ser diferente. E no trans também, porque a mulher trans, ela traz... a mulher trans e a mulher negra, né? Elas trazem outras feridas, além das feridas de gênero, elas, no caso da mulher negra, traz a ferida em relação a todo o processo, né? Do racismo, os processos de escravidão, enfim. A mulher trans traz a questão de gênero que se conecta de certa forma com o feminino, né? Porque tudo que tem a ver com o feminino, ele é desvalorizado, ele foi desvalorizado, subjugado, mas mesmo assim não é a mesma coisa, né? Então a mulher trans, ela também traz uma série de questões. Então por isso que eu defendo, eu tenho o ponto de vista de que essas limpezas, essas memórias podem ser feitas sim por homens, pode ser feito por mulheres trans, mas a experiência, né, e a própria bagagem que eles trazem e a forma de que isso vai interagir em cada um vai ser diferente, né? E aí, o importante, independente da limpeza que você for fazer, assim como qualquer ritual, é importante que vocês tenham um objetivo, façam as coisas com objetivo direcionado, sejam específicas nas coisas que vocês querem alcançar. Primeiro, para que vocês consigam fazer um ritual bem direcionado para o objetivo de vocês. E segundo, para que vocês consigam perceber as mudanças que aconteceram a partir desse ritual. Então, por exemplo, se eu faço um ritual para prosperidade, mas prosperidade é uma coisa muito ampla. Pode ser prosperidade na saúde, prosperidade no relacionamento, prosperidade na vida financeira, prosperidade na carreira. E é diferente de eu fazer um ritual querendo prosperidade, mas aí eu quero um objetivo específico. Então, eu vou fazer um ritual porque eu quero, para ter prosperidade nas minhas vendas, eu quero ter 10 vendas, vender 10 produtos esse mês. Então, é muito mais específico do que você só pensar, eu quero ter prosperidade, né? Então, essa dica que eu tô passando para vocês é para qualquer ritual, tá? Então, quando vocês forem fazer algum tipo de limpeza de memórias, também direcionar que tipo de memórias vocês querem limpar ou vocês sentem que precisam limpar. Lisa, eu sinto que eu preciso limpar memórias de abuso. Ok, então eu vou buscar dentro dessas técnicas de limpeza, eu vou procurar alguma técnica que faz limpeza de memórias de abuso. Se eu for fazer alguma coisa com ervas, de repente, uma vaporização, eu vou buscar trabalhar com ervas que limpam memórias de abuso. E assim por diante. Eu quero fazer uma limpeza para limpar memórias
de crenças limitantes em relação ao dinheiro. Porque eu sinto que eu trago coisas da minha linhagem feminina que impedem minha prosperidade, porque as mulheres da minha família, elas não foram ensinadas a serem independentes, então elas foram dependentes financeiramente dos homens. Então eu tenho esse bloqueio para conseguir ir atrás das coisas, para conseguir ganhar dinheiro, porque eu sinto que eu trago esses padrões de dependência, esses padrões que me impedem de ganhar o meu dinheiro. Então você pode fazer uma limpeza focado nesse objetivo. E aqui a Lua comentou que muitos homens sofreram também abuso sexual. Isso é assustador, porque o que eu observo em relação à questão das feridas da infância, por exemplo, é que uma mulher que sofre um abuso sexual na infância, ela, de forma geral, tá, gente? Em linhas gerais, ela cresce insegura, né? Retraída, insegura, reprimida. E por outro lado, os homens que sofrem abuso sexual na infância, em termos gerais, desenvolvem muita agressividade e se tornam abusadores. Então é interessante notar de forma geral, essa diferença de resposta em relação a uma situação de abuso. Então essa diferença de resposta a esse trauma que acontece do homem, e que acontece no caso do homem e no caso da mulher. Francine, essa live é uma aula sobre limpeza de memórias uterinas, então eu estou comentando sobre o que é limpeza de memórias uterinas, para que serve. Então, limpeza de memórias uterinas, dentro disso existem várias práticas que podem ser feitas com o objetivo de limpar as memórias que você traz no seu útero. O nosso útero, ele armazena memórias, né? Essas memórias podem ser dos traumas, dos abusos que nós sofremos, mas também pode trazer registros ligados à linhagem ancestral feminina. Então, é uma das técnicas, é um dos rituais dentro do Sagrado Feminino que, na verdade, o Sagrado Feminino por si só é uma reconexão com a ancestralidade feminina, né? Que a gente está falando de um resgates de coisas muito antigas, né? De coisas que as mulheres ancestrais, elas já tinham conhecimento e a gente só está relembrando, né? É um movimento de relembrar, de resgatar. Claro que não vai ser do jeito que já foi, né? Do jeito que era antes, até porque muita coisa já se perdeu. Mas vai ser do jeito que a gente precisa, né? Então, tá sendo do jeito que a gente precisa. Então, a limpeza das memórias uterinas, eu tava até aqui comentando para quem chegou agora, que elas contribuem não apenas para nós, mas que quando a gente fala de cura de coisas ancestrais, a gente está curando a nossa ancestralidade feminina e está abrindo os caminhos, está trazendo um novo padrão para as nossas descendentes. Então eu gosto muito de pensar nas feridas do feminino, de pensar da forma que eu aprendi no oráculo da mulher sagrada. Então, vou até pegar aqui para vocês uma carta. Então, no oráculo da mulher sagrada, a gente entende que as feridas do feminino são portais. As feridas se transformam em portais iniciáticos para alcançar um novo patamar, um novo grau de evolução do feminino. Opa! Deixa eu baixar aqui. Os rituais do Sagrado Feminino não estão ligados a nenhuma religião, tá, gente? Embora eu acredite, do meu ponto de vista, a religião mais antiga do mundo é a religião da deusa. Existem imagens que foram encontradas do período paleolítico, as primeiras imagens religiosas, digamos assim, que foram encontradas no mundo, as mais antigas, são imagens de deusas, são imagens que reverenciam o princípio feminino da criação, imagens de deusas com peitão, com bunda, assim, bem, entre aspas,
gordas, né? Porque representava a própria abundância e a fertilidade da terra. Então, pode-se dizer até que os primeiros rituais que houve, né? Os primeiros rituais que o homem fez foram rituais para reverenciar o princípio gerador, o princípio criador, o princípio fértil, a grande mãe. Quando a gente fala da grande mãe, a gente está falando desse princípio do feminino, que é muito antigo, né? É algo que foi reverenciado há milhares de anos. A gente não tem como colocar uma data específica, né? O que tem são as imagens que foram encontradas, mas essa reverência à grande mãe, ao princípio feminino, é algo muito antigo e que se perdeu, né, no momento da história, com a invasão dos povos bárbaros, o combate aos cultos ao aspecto feminino, né? Então, a gente passou por um processo aí, pelo menos a nossa geração atual, de fruto, né, de um reflexo de 2000 anos de um catolicismo muito forte, né, de uma instituição católica muito forte, que transmitiu valores, que suprimiu esses valores do feminino e que também é totalmente patrifocal, né, totalmente focado no princípio masculino. Então, a gente teve esse processo de esquecimento, né, de todo esse poder do feminino e também de repressão mesmo, né, de todos os símbolos, todas as coisas que tinham a ver, todos os caminhos que nos conectam com qualquer tipo de poder feminino. Poder, quando eu falo, não é somente espiritual, mas poder psíquico, porque tem a ver com partes da nossa psique, né, com habilidades, com forças. Então, a gente se desconectou disso, e o Sagrado Feminino é esse movimento que relembra essas coisas, que traz de volta e para o nosso dia a dia, né? Então, novamente, eu falo para vocês que não vai ser do jeito que era, mas vai ser do jeito que nós conseguimos praticar e entender hoje, né? Como mulheres que vivem em cidades, que trabalham, que têm uma rotina. Então, o Sagrado Feminino é esse movimento que traz essa memória viva da deusa que nós somos, do que é essa divindade interior dentro de nós, o que é essa deusa que vive dentro de nós, como é que ela pensa, quais os recursos que ela tem. Então, o Sagrado Feminino, ele nos ajuda a entendermos a nós mesmas enquanto mulheres, descolonizarmos o nosso corpo, né, de padrões, de coisas, de crenças que foram impostas a nós. Então, nos ajuda a ter consciência. Para mim, o Sagrado Feminino é consciência, você ter consciência sobre você, de quem você é, ter consciência sobre o seu corpo, sobre o seu poder. Então, para você fazer qualquer ritual dentro do Sagrado Feminino, você não precisa ter religião e você pode também integrar o que você acredita. Então, por exemplo, se você é da Wicca, né? A Wicca já é uma religião que é a religião da deusa, né? Que trabalha muito feminino. Então, você pode fazer um ritual dentro da Wicca. Se você é da Umbanda ou do Candomblé, você pode reverenciar as orixás, né? Então, trabalhar com a energia das orixás para te ajudar nesse processo. Então, no Sagrado Feminino, além disso, você pode trabalhar com qualquer deusa. Então, se você sente afinidade com a deusa grega, com deusas gregas, com deusas romanas, com deusas celtas, então a gente tem essa liberdade de trazer para o ritual a deusa que você sente mais afinidade. A Francine comentou, falando assim, parece até que o homem respeitava muito a mulher como a geradora principal da vida. Sim, teve um momento na nossa história que, na verdade, todo o poder espiritual, todo esse poder religioso, né, que a gente vê, por exemplo, na figura do Papa, e que teve, né, todo esse poder na Idade Média, todo esse poder, em um momento da nossa história, enquanto humanidade, ele esteve na mão das mulheres. Mas não de uma forma dominante, como uma coisa matriarcal. Não, em nenhum momento a gente teve uma história matriarcal. E sim matrifocal, em que estava focado no princípio feminino, mas em nenhum momento houve qualquer relação de dominação, de violência, de opressão, não teve.
era algo totalmente em harmonia. Mas as mulheres eram vistas realmente como as deusas na Terra, porque elas possuem todos os atributos da grande mãe, que é a fertilidade, que é a sabedoria da vida, morte, renascimento, que é a fertilidade, que é a capacidade de gerar uma vida. Então, em um momento da nossa história, sim, a mulher ela foi muito respeitada, muito reverenciada, e muitas coisas que hoje a gente vê como divertimento, como arte, elas estavam extremamente conectadas com o poder feminino, com o poder espiritual feminino, como, por exemplo, a dança. A história da dança na Terra, na história da dança, ela está conectada com esse princípio feminino, com essas sacerdotisas, eram mulheres sacerdotisas que dançavam nos rituais. A dança era uma forma de conexão espiritual. Depois é que ela virou uma recreação, depois que foi trazido o cunho sexual, o cunho da questão erótica para a dança, porque no princípio não tinha esse objetivo, não tinha um objetivo recreativo. A dança ela surgiu como um meio de conexão espiritual, e assim como muitas outras coisas, né, com canto, enfim. A própria cultura, né? Porque quando a gente fala dos povos bárbaros que que eram patriarcais, a gente tem que lembrar que naquela época a religião ela estava muito ligada com o poder religioso, estava muito ligado ao poder econômico e ao poder social. Então não era de forma tão separada que nem a gente vive hoje. Era tudo uma coisa só. Então você ter aquela religião, né? Aquela religião era imposta a toda a sociedade e era um modo de vida. Quem ditava o modo de vida, a forma de viver, era a religião, eram os sacerdotes. Então, por isso que a gente tem também na Idade Média a questão da Inquisição, porque era literalmente uma ditadura, era ditar um modo de vida. Era ditar como as pessoas deveriam viver, e elas tinham que contribuir para a igreja, eram obrigadas. Se você fosse diferente disso, você era acusado de bruxaria. Então teve muitas mulheres que queimaram nas fogueiras, não porque eram bruxas, não porque trabalhavam com ervas ou porque eram rezadeiras, não. Muitas mulheres foram queimadas por, de alguma forma, não respeitarem esse padrão. De alguma forma, elas se distanciaram desse padrão. Então, muitas pessoas foram mortas, crucificadas, enfim, por conta de não seguirem um padrão imposto. Não era apenas uma questão de imposição religiosa, era algo que se conectava com o poder econômico, com o poder social, com o modo de vida, de como a sociedade deveria ser, né? Até falo, né, para quem quiser saber um pouquinho mais do sagrado feminino, no livro eu escrevi o que é sagrado feminino. Gratidão, querida. Adoro todos vocês, adoro quando vocês participam. Então, o sagrado feminino, para mim, do meu ponto de vista, ele tem a ver com todo esse resgate de toda a dimensão sagrada da mulher, de resgate de entender não somente a mulher, mas o resgate de entender que o feminino é sagrado em suas múltiplas formas. Por que em suas múltiplas formas? Porque eu não estou falando apenas do ser mulher, eu estou falando de tudo que é feminino. Quando a gente fala da energia feminina, a gente também fala da arte. É só a gente pensar como é que os artistas são tratados hoje em dia. É super difícil um artista sobreviver no nosso país, né? Então, e a arte é uma coisa que também se conecta com a energia feminina. A questão da intuição, né? Então, os atributos femininos, a intuição, tudo que é não lógico, que é subjetivo, são coisas que estão ligadas a energias femininas e que também são desvalorizadas. Então, quando a gente fala de sagrado feminino, a gente está falando desse resgate de valorizar tudo que é feminino e não apenas a mulher, né? Então, para mim, vai muito além do ser mulher, vai muito além de você ter um corpo de mulher. Para mim, o sagrado feminino, por isso que também para mim faz sentido os homens trabalharem o sagrado feminino dentro deles, porque eles têm a energia feminina dentro deles. Então, claro, gente, não vai ser igual a mulher trabalhar o sagrado feminino, não vai ser igual o homem trabalhando isso. São demandas diferentes, são questões diferentes, mas os dois têm energia feminina, né? Então, para mim, o sagrado feminino é isso, e perpassa muitas coisas. Então, dentro do sagrado feminino,
Quando a gente fala da parte do corpo, a gente pode falar da ginecologia natural, né, que é uma forma de prevenir desequilíbrios e de também tratar a causa emocional dos desequilíbrios em relação ao útero, enfim, mamas, a todo o sistema ginecológico, todo o sistema reprodutor, né, feminino. Tem também a dança sagrada, então a própria parte de expressão através da dança, do canto, da escrita terapêutica. Tem a parte da psique, que aí entra a questão da gente escrever, da gente ler contos de fadas. Nos contos de fadas tem muitos segredos sobre os mistérios do feminino, sobre a valorização do feminino, os sonhos. Então, os sonhos são... O próprio Jung falava que os sonhos eles são muito importantes para a nossa alma. Então, a questão dos sonhos. Enfim, a arte mesmo, pintar, desenhar, a própria expressão artística. Então, que mais? O Tantra, que faz esse resgate da cura, né? Da reconexão com com a dimensão espiritual, com a dimensão sagrada da sexualidade. Os Yoni Eggs também fazem isso, né? Os ovos vaginais de cristal trabalham muito forte essa questão. Enfim, gente, para mim, sagrado feminino é tudo isso e mais um pouco. E aí, dentro do que vocês sentem que precisam, a gente vai buscando as ferramentas, né? De acordo com o que a gente precisa, a gente vai buscando. Mas eu ia falar das feridas do feminino, porque eu entendo que as feridas são portais. Então, por causa desse oráculo da mulher sagrada, ele me ensinou isso, que as feridas do feminino, elas são portais iniciáticos. Então, tanto que nesse oráculo a gente trabalha muito isso, a gente trabalha essa ativação de entender quais recursos a mulher precisa descobrir dentro dela para atravessar essas feridas, para fazer essas feridas como um portal, criar um portal a partir dessas feridas e atravessar isso. Então, continuando falando sobre a limpeza das memórias uterinas, existem várias técnicas de limpeza. E eu vou falar brevemente sobre elas, porque o meu tempo já tá acabando. Já tá acabando meu tempo. Então, eu vou deixar para a próxima aula, na segunda-feira, para falar com mais detalhes. Então, as duas formas de fazer limpeza é através da vaporização do útero. Então, fazer uma vaporização usando ervas. Dá para fazer oração também, então vocês encontram na internet oração de limpeza de memórias uterinas. Então vocês podem fazer a vaporização, que eu já expliquei aqui no Instagram. Então quem quiser me pedir o post, eu mando depois no direct o post explicando como faz vaporização. E no livro também tem escrito. E a outra forma em que a gente, além de limpar, a gente acessa muitas memórias, seja de trauma, de abuso, enfim, energias sexuais, né? Teve alguém que me perguntou aqui. Deixa eu até ver. Então, depende do ritual, né? Então, o que eu estava falando sobre os tipos de rituais, tem orações, tem vaporização, tem a própria limpeza que acontece quando a gente faz um tratamento com os Yoni Eggs. No caso, a gente tem na terapia, no tratamento dos elementos, a primeira etapa é a limpeza, que é a grande limpeza, que a gente usa esse elixir por 21 dias, o elixir da grande limpeza, que se usa assim. Deixa eu até mostrar para vocês. Ele é de borrifar na boca mesmo, ele é ingerido. E a gente usa no caso, quartzo fumê, o Yoni Egg de quartzo fumê, mas se não tem, a gente usa a obsidiana, que traz muito acesso de memórias ancestrais também. A obsidiana é um Yoni Egg que traz muita revelação, que trabalha muito essa questão dos traumas também. Então, gente, tem várias formas de fazer essa limpeza. E aí, na segunda-feira, porque meu tempo tá acabando aqui na live, na segunda-feira eu vou falar um pouquinho mais sobre a vaporização, sobre as ervas que podem ser usadas de acordo com o tipo de limpeza, como fazer vaporização, contraindicação. E aí, se não der tempo na segunda, na sexta-feira eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre os Yoni Eggs, sobre os ovos de cristal, como é que eles ajudam nesse processo da limpeza das memórias, né? Gratidão!
E Namasdeusa, a deusa que há em mim, saúde a deusa que há em cada uma de vocês. Beijinhos!